Você sabe como dar uma boa sugestão? E se eu te disser que tem um passo a passo muito legal para você conseguir sugestionar as pessoas de forma mais assertiva? Se você quer saber isso, assista essa aula e já se inscreva aqui no YouTube, clicando em inscrever e também ativando o sininho para receber informações sempre que eu publicar uma aula nova. Então vamos lá. Como criar uma sugestão? Para entender melhor como criar a sugestão, é interessante entender um passo a passo. Primeiro, o que é comunicação? A base da sugestão é comunicação. Então, partindo do zero, comunicação é quando um emissor transmite uma informação para um receptor. E o emissor da comunicação pode ser uma pessoa, então você conversando com uma pessoa, comunicando com uma pessoa, você está fazendo o papel de emissor. Esta aula que você está assistindo agora, este vídeo, é considerado um emissor. Eu não estou pessoalmente aí ao vivo com você transmitindo essa informação, mas assistindo essa aula gravada, você consegue receber informações. Eu estou emitindo informação e você está aí no papel de receptor. Quando você assiste, por exemplo, televisão, os comerciais de televisão funcionam como emissor. O próprio canal de televisão funciona como um emissor da comunicação, um emissor da informação. Por exemplo, se você está dirigindo, você vê uma placa lá escrito pare, aquela placa foi o emissor da comunicação para você parar naquele momento, assim como acontece com um semáforo. Nós entendemos que a emissão da comunicação do sinal vermelho do semáforo significa pare, o amarelo atenção e o verde siga adiante. Então, a partir do momento em que entendemos que existe um emissor e um receptor, nós temos que ter uma preocupação muito grande, porque a responsabilidade do entendimento da informação, daquilo que foi comunicado, não é do receptor, e sim do emissor. Por exemplo, quantas vezes você estava no WhatsApp e alguém te mandou uma mensagem, quando você leu aquilo, o WhatsApp está aí, né? Mais um transmissor, um emissor de comunicação, você recebeu uma mensagem por WhatsApp de alguém e aí você falou, poxa, mas por que essa pessoa está falando assim comigo? Será que essa pessoa está brava comigo? Quando na verdade foi simplesmente a sua interpretação daquilo, ou então a pessoa te deu uma resposta, digitou lá rapidinho alguma coisa, te deu uma resposta como monossilábica, né? Sim, não, é. E aí você faz uma interpretação daquilo. A responsabilidade está em quem comunicou a informação, porque a gente tem que ter sempre em mente que quando a comunicação ela não é verbal e ela não é presencial, o emissor tem que ter uma preocupação muito grande, porque o receptor pode interpretar esta informação de forma errada. Um clássico também é quando a pessoa escreve em caixa alta. As pessoas dizem que quando se escreve em caixa alta, a pessoa está gritando, quando no momento ela pode ter esquecido somente ali, acionado a função de caixa alta, ok? Então, cuidado e tenha muita atenção quando você for formular a sua comunicação, sabendo que sempre você é responsável por aquilo que a pessoa entende, ok? Então, a definição de comunicação, acredito tenha ficado bem claro para você. A segunda parte, o segundo item extremamente importante quando você for sugestionar alguém é conexão. Conexão ou rapport. Conexão ou rapport. Se você ainda não conhece rapport, se você ainda não está familiarizado com esse termo, nem com o que é, eu gravei uma aula e eu vou deixar o link aqui na descrição para que você assista essa aula e entenda melhor aquilo que eu estou falando para você com relação
ao rapport. Mas o rapport é gerar conexão, gerar empatia com a outra pessoa. Se você lembrar, por exemplo, da época de escola, possivelmente teve algum professor que você não gostava muito do jeito daquele professor. Talvez as suas interpretações da forma dele de dar aula, ou até mesmo do assunto da aula dele, não fosse importante para você, ou você não se sentia motivado com esta aula. Como que era a sua conexão com esse professor? Como era receber as informações que esse professor tinha que passar? Se você tinha empatia com um professor, a matéria dele possivelmente te interessava muito mais e você tinha uma facilidade muito maior de adquirir conhecimento com esse professor, diferente do professor que você não gostava da matéria. E na relação do dia a dia também, essa conexão é extremamente importante, porque a partir do momento que gerou a conexão, gerou a empatia, gerou uma relação de confiança, a pessoa fica mais aberta e passa a ter escuta ativa, ou seja, ela presta atenção naquilo que você tem para comunicar para ela. E quando a gente fala em comunicação, ter escuta ativa, vou colocar aqui também, escuta ativa. Ter escutativa é fundamental, porque a pessoa está se comunicando com você. E se você está pensando o que eu vou fazer ou o que eu vou falar para esta pessoa, com toda certeza você não está escutando aquilo que ela tem para te dizer. E muitas vezes todo o segredo ou tudo aquilo que você precisa comunicar com a pessoa, ela já está falando para você. Uma técnica de venda é você fazer uma pergunta aberta para um cliente para que ele te passe a resposta daquilo que é relevante dentro do produto ou do serviço que você está oferecendo para a pessoa. Eu, dentro da minha clínica, dentro da minha sala de atendimento e também nas minhas formações, eu utilizo muito essa estrutura e desenvolvo muito a escutativa, porque o meu cliente, quando ele vem expor os problemas dele, ele já está passando uma série de crenças, uma série de informações que são extremamente relevantes no processo da terapia com ele. Então, tenha escuta ativa também. Então, a partir do momento que você já entendeu o que é uma comunicação, que parte de um emissor, vem para um receptor, gerou conexão, gerou rapport e desenvolveu a escutativa, está prestando bastante atenção naquilo que o seu cliente está te falando, é o momento de você entender a diferença de sugestão direta para sugestão indireta. Vou anotar aqui também. Sugestões diretas e indiretas. Qual a diferença desses dois tipos de sugestão? Primeiro, sugestão direta. Eu vou pegar um exemplo aqui de um cliente ansioso, um cliente com um transtorno de ansiedade que foi me procurar. Esse caso real, essa foi uma sugestão que eu utilizei. Uma das queixas muito grandes das pessoas que passam pelo transtorno de ansiedade é: eu nunca tenho tempo para nada. A pessoa às vezes tem tanta coisa para fazer, fica tão entregue nos pensamentos dela que ela acaba não executando. E aí parece que o tempo é extremamente limitado dentro do dia dela. A queixa normalmente é: eu estou completamente sobrecarregado e não tenho tempo para fazer absolutamente nada. Com esse cliente especificamente, eu fiz a seguinte sugestão. Vou mostrar a sugestão que pode ser feita de forma direta e indireta. Primeiro eu vou falar da indireta, como eu sugestionei esse cliente para que ele trouxesse a resposta que eu gostaria que ele trouxesse. Quando ele me expôs que não tinha absolutamente tempo para nada, que o dia dele era muito curto e ele estava sobrecarregado de tarefas, eu perguntei para ele assim: o que é que você pode utilizar a partir de hoje para anotar absolutamente todos os seus compromissos do dia com horário para acontecer?
E esse cliente me respondeu na hora: eu posso utilizar uma agenda. Eu falei: você já utiliza agenda? Ele falou: não. Eu falei: vamos fazer esse teste? Já que você teve essa ideia da agenda, vamos fazer esse teste. A partir de hoje, você chegando em casa, você já vai colocar todos os seus compromissos de amanhã com um horário para acontecer, com dia também, mas com horário para acontecer. Ou seja, naquele momento eu tinha acabado de descrever uma agenda para o meu cliente. Eu fiz uma sugestão indireta para ele. Podia ser que naquele momento não viesse à mente dele a informação agenda. Eu vou falar: então pense, e amanhã você me fala o que você vai utilizar para anotar os seus pensamentos, para anotar os seus compromissos, não os seus pensamentos, para anotar os seus compromissos do dia com horário para acontecer. E aí, possivelmente, com o passar das horas, ia vir um insight ali, a informação agenda. Sempre que o cliente traz a resposta dentro do processo de terapia, sempre que o cliente traz a resposta para aquilo que ele precisa, por mais que ele tenha sido sugestionado de forma indireta, a resposta vale muito mais para ele. E eu sempre valorizo muito a informação. Quando esse meu cliente me falou agenda, eu falei: nossa, que fantástica essa ideia. Uma agenda vai te facilitar muito, vai te mostrar o quanto de tempo você vai ter no seu dia. E o resultado eu já conto para você. E a outra opção é a sugestão direta. Eu poderia simplesmente falar para ele: o que você acha a partir de hoje começar a utilizar uma agenda para anotar os seus compromissos? Pode ser parecido. Antes eu descrevi uma agenda. O que você pode utilizar para anotar seus compromissos com dia e horário para acontecer? É a descrição de uma agenda, a função de uma agenda. E na outra eu já dei a resposta para ele. E aí, como não é uma resposta que veio dele, pode ser que ele recuse a informação: eu vou anotar os meus compromissos no celular, ou eu vou anotar lá no meu computador, na minha agenda do computador, e por aí vai. Então, quando o cliente traz a resposta, é mais válido para ele. Então, em alguns momentos nós usamos sugestões indiretas e em outros momentos nós utilizamos sugestões mais diretas. Um cuidado muito grande quando você for passar sugestões diretas, porque para não ferir os valores do seu cliente, de repente passando uma sugestão de algo que ele não queira fazer ou que vá contra princípios, valores, enfim, e também para não parecer arrogante ou autoritário no momento dessa sugestão. Apesar dela ser direta, você pode estruturar melhor esta sugestão. Agora, vamos lá para entender essa estrutura toda da sugestão, como criar a sugestão. Primeira coisa, então, voltando, o emissor, você, o que é que especificamente, qual é o objetivo da sua comunicação? O que você realmente quer que essa pessoa que vai receber, o receptor da informação, entenda. E aí, com base nisso, você vai pensar em como você vai sugestionar essa pessoa. Se a formulação disso vai vir através de uma sugestão direta ou indireta, e desenvolvendo a escuta ativa, ouvindo o que seu cliente tem para te passar, o que a pessoa está se relacionando com você tem para te passar, e com a conexão você consegue pegar todas as informações que você precisa, entender como é que aquela pessoa gosta de receber a comunicação. E aí você tem, então, o objetivo da sua comunicação, mais a conexão com o seu cliente, passando a informação de uma forma que seja prazerosa ou de uma forma que seja mais aceitável por esta pessoa receber, aí sim você vai lá e faz a sua sugestão. Parece um pouquinho complexo montar essa estrutura, mas depois que você se habitua a fazer isso, fica muito mais fácil, isso passa a ficar bem automático, ok? Então, pense sempre muito na comunicação. Quando você comunica algo e a pessoa não entendeu, lembre-se, você é o responsável por isso. E dentro de terapia, dentro da hipnose clínica, da hipnoterapia, se você passa uma sugestão errada para a pessoa, ou uma sugestão que vá de repente contra os princípios, os valores dela, possivelmente você perdeu toda aquela sessão por conta do bloqueio de uma informação mal passada ou de uma sugestão
mal formulada. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você quer aprender mais sobre hipnose, me siga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima aula.